Bom dia, aqui é o Ricardo Aralios, economista do Santander Private Banking, hoje 16 de outubro de 2020. Os fatores que levaram nos últimos dias os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa seguiram presentes durante as negociações de ontem. Os novos casos de Covid-19 aumentam o receio de que a segunda onda da enfermidade possa trazer consigo medidas mais restritivas à circulação e interrompendo assim um processo de recuperação vigente nessas economias. No entanto, nós ainda vemos que essas ações, comparadas com as do início da pandemia, elas são mais reduzidas, né? Então, isso contribui para que a percepção em relação ao impacto, né, na atividade econômica seja um pouco menor. Mas, apesar disso, o Eurostoxx, né, que é a bolsa europeia, ela recuou mais de 2% durante as negociações de ontem e isso acabou afetando os demais mercados acionários globais, como o S&P, que teve uma queda de 0,15, a Nasdaq 0,47, enfim. E você teve uma rotação dos portfólios globais em direção a ativos dolarizados, né? E isso acabou trazendo uma certa pressão para o dólar, né, que acabou se fortalecendo. Por outro lado, nessa manhã, a gente teve algumas surpresas positivas com resultados corporativos já referentes ao terceiro trimestre, inclusive na Europa, o que está dando um certo fôlego para os ativos globais retornarem o campo positivo, tá? Nesse momento também os preços parecem mais ajustados ao fato de que dificilmente haverá avanço no pacote fiscal nos Estados Unidos, né? Pelo menos antes das eleições presidenciais de 3 de novembro, ainda que o presidente americano Donald Trump não tenha completamente desistido dessa intenção. Como temos ressaltado, né, nos últimos comunicados e áudios, o fator relevante para os mercados é que não haja o risco de, no ano que vem, a economia americana se deparar com um abismo fiscal, ou seja, uma interrupção abrupta, né, dos gastos públicos em função da não aprovação dessas medidas de estímulo. Tá? Isso faria com que você tivesse uma deterioração dos níveis de confiança, né, o que ia afetar o desempenho, né, corrente da economia, né, o que ia acabar sendo negativo, né? Então, assim, por enquanto os mercados ainda precificam que haverá algum anúncio, né, posteriormente às eleições. Os analistas estão muito atentos a isso, mas o fato é que esse é o core dos receios dos investidores, tá? Quando a gente passa a análise para o Brasil, né, ontem a gente até teve um desempenho razoavelmente melhor, né, comparado com esse externo, como eu comentei, tá? Mas ainda é cedo para determinar, né, os desdobramentos que essa operação da Polícia Federal, que acabou flagrando o vice-líder do governo no Senado ocultando dinheiro no próprio corpo, trará para o ambiente político, né? Nos últimos dias a gente tinha até um ambiente de muita calmaria, né? No Planalto, no Congresso e tudo mais, né? E ainda que as lideranças estivessem muito empenhadas em discutir como enquadrar um novo programa de assistência social, né, dentro do teto dos gastos, né? De qualquer maneira, em relação ao vice-líder do governo, o Planalto agiu rápido, né, para destituir Chico Rodrigues, né, do posto, e enquanto isso, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento do parlamentar. Isso ainda precisa ser, obviamente, avaliado pelo próprio Senado, tá? Mas coloca o presidente da casa, o Davi Alcolumbre, numa situação bastante delicada, né? E existe sim o risco de paralisar um pouco as discussões do cunho econômico por lá. Então, isso a gente está bastante atento para ver se isso vai de fato acontecer ou essa solução vai ser mais rápida, tá? Enquanto isso, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, disse em evento ontem que as bases do governo no Congresso estão assimilando de maneira mais razoável que não há espaço para
incluir o programa furando, né, o teto de gastos, tá? O que também é uma notícia positiva, né, porque o endereçamento dessa questão fiscal é essencial para que a gente veja nos mercados domésticos uma redução das disfuncionalidades que nós temos aqui, né? Obviamente, toda essa questão do risco fiscal aumentou muito os prêmios nas curvas de juros, tanto real quanto nominal aqui no Brasil, e considerando que o governo teve que aumentar muito, né, os gastos, né, em frente ao combate, né, da pandemia, isso acabou fazendo com que ele tivesse uma necessidade de emissão de dívida muito grande, né? E ele tem tido em muitos dias dificuldade de colocar isso ao mercado, né? Então os investidores, tendo como ponto de partida esse risco fiscal, eles acabam cobrando mais prêmio, né? Isso inclusive começou a afetar os títulos tidos como mais conservadores, né? Mais curtos e indexados a Selic, né? Que são as LFTs. Né? Então isso ainda prevalece, né? Ontem o Tesouro anunciou um leilão bastante grande, né? Ele não conseguiu colocar todos os papéis que ele tinha disponível, né? E teve um aumento novamente desse prêmio que acabou afetando negativamente um pouco as curvas de juros durante o dia de ontem, né? Por outro lado, o que a gente vê no Brasil são duas dinâmicas um pouco diferentes lá de fora, tá? Em primeiro lugar, o receio aqui em relação a uma segunda onda da Covid-19, ele tá um pouco mais acomodado, né? Até porque a gente continua vendo diariamente dados melhores, né, em termos de contaminação e também frente às mortes, tá? Isso tá ajudando a atividade econômica a seguir em recuperação. Ontem nós tivemos a divulgação do índice de atividade do Banco Central, que acabou ficando um pouco aquém das expectativas em agosto, mas apesar disso, ele demonstra um ritmo de recuperação bastante satisfatório, né? E mais importante que isso é que você teve revisões em bases mais otimistas nos dados de julho e junho, tá? Então o carrego, né, para o terceiro trimestre está de fato muito positivo. Tá? E isso que, quando a gente olha no segmento de serviços, essa recuperação ela está num estágio mais inicial, né, se comparado com a indústria ou mesmo com o comércio. Tá? Obviamente, esse índice de atividade do Banco Central, que ele é uma proxy do PIB, né, divulgado mensalmente, ele ainda está 4,2% abaixo dos níveis de fevereiro, né, que são basicamente os níveis pré-crise, né? E a gente está muito mais atento agora para ver se essa dinâmica, né, de retomada forte da atividade econômica ela prevalece para o quarto trimestre. Eu fico por aqui e bom dia a todos.